Imagine que você é um soldado romano. Você está em um navio. De repente, você perde o chão. Uma pancada te joga no ar. E quando você percebe, já está nas águas. Você engole água misturada com sangue. Não consegue respirar. O pânico vem rápido demais. Você tenta subir, mas o peso da armadura te puxa para o abismo. Você se debate, sobe por um segundo. E o caos ao redor é generalizado. Navios se partindo. Homens sendo esmagados. Gritos ecoando por todo o oceano. E você entende uma coisa. Você não está em uma batalha. Você está preso dentro do inferno. Isso foi a Batalha do Cabo Equinomo. Mas como duas forças inteiras chegaram a um ponto onde o mar deixou de ser caminho e virou morte. Para entender isso, precisamos voltar um pouco e descobrir como a primeira faísca acendeu essa carnificina sem precedentes. Tudo começou com a Sicília, uma ilha estratégica, rica e posicionada exatamente entre os dois mundos. Para Cartago, ela era parte natural da sua esfera de influência como comércio, rotas marítimas e poder naval. Para Roma, ela era uma oportunidade, um ponto de expansão, um passo além da Itália. O estopim veio quando Roma interveio em conflitos locais na cidade de Messana. O que parecia uma disputa regional virou um choque direto entre duas potências que não podiam mais recuar, sem perder a autoridade. De um lado, Cartago lutando para manter o controle do mar e das rotas comerciais. Do outro, Roma se recusando a aceitar limites fora da Península Itálica. Nenhum dos dois lados queria essa guerra no início, mas nenhum dos dois podia terminar ela sem destruir um ao outro. E assim, o que começou como uma intervenção local se transformou na primeira guerra entre dois impérios, pelo controle do Mediterrâneo Ocidental. Roma não está nessa guerra por acaso. Cartago não está por escolha. Eles estão nessa luta até a morte porque nenhum dos dois aceita deixar o outro existir nesse espaço. Agora imagine a cena. Dois impérios inteiros navegando em direção ao mesmo ponto do mundo, sem chance de recuo, sem espaço para erro. O Mediterrâneo não seria mais uma rota comercial. Ele estava prestes a se transformar no maior e mais violento cemitério em mar aberto que a humanidade já tinha visto. Uma carnificina em massa de proporções inacreditáveis. Para entender a escala do horror que estava por vir, os números daquele dia dizem tudo. O ano é 256 a.C., o cenário do desastre iminente. As águas ao sul da Sicília, no Cabo Equinomo, um corredor marítimo obrigatório e estratégico entre Roma e a África. Um gargalo onde quem controla o trecho controla a própria invasão. É exatamente aqui que as duas maiores forças daquela era se encaram face a face. Você consegue imaginar o tamanho disso? De um lado, Roma com seus dois cônsules comandantes, Marco Atílio Régulo e Lúcio Manlio Vulsão Longo. Eles possuíam cerca de 330 navios de guerra, transportando aproximadamente 140 mil homens, entre remadores, marinheiros e soldados, prontos para desembarcar na África. Do outro lado, Cartago, a experiência pura do Mediterrâneo, com seus comandantes de esquadras, Hanão, o Grande e Hamilcar. Eles tinham mais de 350 navios de guerra, comandados por almirantes que nasceram no mar. Com algo em torno de 150 mil homens, entre tripulações e forças navais altamente treinadas.
Números que não representam apenas poder. Representam pressão. Representam o peso de uma decisão que vai decidir o destino de uma guerra inteira. Muitos pensam que a famosa Batalha de Salamina, com sua floresta de mastros persas, foi o maior choque naval do mundo antigo, mas eles estão errados. Salamina tinha números, mas eram barcos leves. O que aconteceu aqui, no Cabo Ecnomo, foi um choque brutal de titãs mecânicos. E galés gigantescas de 5 fileiras de remos, esmagando-se com o peso de 300.000 homens. Nunca na história da humanidade, tantos guerreiros sangraram ao mesmo tempo sobre a água. Pense nisso. Quantos daqueles homens você acha que voltariam para casa? Para entender o tamanho desse pesadelo, você precisa entender o tabuleiro que os generais desenharam sobre a água. Roma dividiu sua frota em 4 esquadras distintas, formando uma geometria inédita de mais de 1 quilômetro de extensão. Um triângulo colossal, avançando como a ponta de uma lança de ferro. Na vanguarda, abrindo as águas, estão a primeira e a segunda divisão. Logo atrás, formando a base compacta da cunha, a terceira divisão avança com a missão mais tensa de toda a batalha: rebocar os pesados navios de transporte cheios de cavalos e suprimentos. E fechando a retaguarda de forma independente, estendidos em uma linha horizontal perfeita, vem a quarta divisão, os temidos Triarii. Eles são os veteranos mais velhos e letais de Roma, armados com lanças longas e protegidos por pesadas camisas de cota de malha de ferro, alorica, ramata. Eles são a muralha protetora para que ninguém seja atacado pelas costas. Do outro lado, os almirantes de Cartago sabiam que a força bruta do triângulo romano seria imparável em um choque direto. Por isso, prepararam uma armadilha mortal. Eles estenderam sua frota em uma linha horizontal imensa, mas com as pontas levemente curvadas para a frente, criando uma formação côncava, como as garras de um escorpião gigante, projetada especificamente para flanquear, envolver e sufocar a cunha de Roma assim que ela avançasse. É esse o xadrez de madeira que está prestes a colidir. Agora se coloque no lugar de um soldado romano, o convés balançando lentamente sob seus pés, as mãos suadas dentro do escudo. O coração bate mais alto que qualquer comando do centurião, e ao longe, você vê centenas de velas cartaginesas no horizonte. Não é um ponto pequeno, não é uma ameaça distante. É uma parede viva de madeira, e morte avançando sobre o mar em sua direção. Alguns homens rezam em silêncio. Outros olham fixamente para a frente, tentando convencer a própria mente de que vão sobreviver. Mas ninguém acredita nisso de verdade. Pense no que aqueles homens sentiram. O mar não oferece fuga, oferece apenas a dúvida se você vai conseguir voltar para a casa. E então, o comandante dá o sinal de avanço para o ataque, e você percebe que chegou a hora. Você consegue imaginar o quão sufocante é esse momento de saber que, em poucos minutos, o combate da sua vida está prestes a começar? Em sua frente, os navios começam a se aproximar, e a distância desaparece. E então, o primeiro impacto acontece. Um som seco, metal contra madeira. O mundo treme, e o Mediterrâneo deixa de ser mar e vira um inferno. O primeiro choque deixa um zumbido ensurdecedor. A força cinética do impacto joga dezenas de homens ao chão em um efeito dominó de ferro e osso. Por um segundo, imagine o que aqueles soldados sentiram.
o mundo desacelerando enquanto o cérebro tentava processar o trauma do baque. Mas no mar de Cabo Equinomo, o tempo é um luxo mortal. Acima das cabeças dos legionários, as colossais pontes de madeira de 11 metros de comprimento começam a despencar dos mastros principais. O Corvus. O peso dos monstros mecânicos corta o ar com um assobio assustador antes de desabar sobre os convéses cartagineses. Os pesados esporões de ferro na ponta das passarelas rasgam as tábuas inimigas com um estrondo seco, quebrando a espinha dorsal das embarcações adversárias. Os navios ficam trancados. Desfazer aquele nó de ferro e madeira é impossível. A partir desse momento, a dinâmica do mar desaparece. O abismo azul é neutralizado. Vira um combate de terra firme, mas travado sobre tábuas flutuantes. O combate corpo a corpo explode em cima dos navios em uma demonstração de ódio e sobrevivência pura. Os gládios romanos entram em ação com uma precisão cirúrgica e terrível. Não há espaço para golpes longos ou coreografias teatrais. É um massacre espremido e claustrofóbico. As lâminas curtas são cravadas direto no abdômen e nos rins dos guerreiros de Cartago. O metal perfura o couro e a carne, fazendo o sangue escarlate jorrar instantaneamente sobre as mãos dos combatentes e escorrer de forma densa pelas ranhuras da madeira. Na ala direita, a violência atinge o ápice quando uma lança pesada golpeia a lateral de um legionário. O impacto do bronze dobra o peitoral, arremessando o homem de bruços. Ele cospe sangue, tentando desesperadamente puxar o ar para os pulmões esmagados, enquanto os pés de dezenas de soldados pisoteiam o seu corpo, deixando-o sem vida. Outros perdem o equilíbrio com o balanço violento do barco e despencam no espaço esmagador entre os cascos de madeira. O convés vira um matadouro escorregadio. Homens caem às dezenas. A sola de couro das sandálias militares patina na mistura nojenta de água salgada, suor e sangue escuro. Parar significa escorregar na pilha de corpos que cresce sob os pés e morrer. A euforia toma conta das linhas romanas. O centro cartaginês começa a quebrar e recuar. Em pânico, muitos guerreiros abandonam suas armas e saltam desesperados no mar, enquanto os navios púnicos restantes giram os cascos e batem os remos em uma retirada caótica para o mar aberto. O gosto da vitória parece real. Roma acredita que está esmagando o coração do império comercial do Mediterrâneo, mas enquanto os gritos de triunfo dos soldados ecoam pelo convés capturado, os oficiais na amurada olham para trás, na direção do horizonte, e o pânico congela seus rostos. A ilusão de vitória desaparece. O centro cartaginês não estava perdendo. Eles estavam fingindo. Ao acelerar com tudo atrás das galés em retirada de Amílcar, os dois cônsules morderam a isca. A ponta do triângulo romano avançou rápido demais, quebrando a geometria perfeita da formação. Ao olhar na direção da Sicília, o tamanho do desastre fica claro. As divisões de vanguarda de Roma foram arrastadas por quilômetros para o mar aberto. O triângulo foi estraçalhado. E lá atrás, completamente isoladas e indefesas, as divisões de transporte e os veteranos foram deixados para trás. O plano de Cartago funcionou. O mar foi dividido em pontos isolados de massacre. E ninguém está vindo para salvá-los. Enquanto o sangue lavava os convéses no mar aberto, o terror mudava de coordenada geográfica. Quilômetros atrás da vanguarda, onde os cônsules lutavam em mar aberto, sem saber o que acontecia na retaguarda, a terceira divisão romana encontrava-se paralisada no meio do oceano profundo. Seus navios de guerra carregavam o fardo mais lento de toda a campanha. Rebocar as pesadas barcaças de transporte cheias de suprimentos e milhares de cavalos. Ao olharem para o horizonte e verem a ala esquerda de Cartago,
avançando em uma linha horizontal impiedosa. O colapso emocional tomou conta dos capitães locais daquela esquadra abandonada. Eles perceberam com extrema agonia que haviam sido deixados para trás por seus generais superiores. Sem a liderança dos cônsules para guiá-los e com a velocidade superior dos cartagineses no encalço, os comandantes daqueles navios de reboque precisaram tomar uma decisão de vida ou morte por conta própria, em um ato de desespero cego para salvar a própria pele e evitar o cerco total em mar aberto. Os capitães locais deram a única ordem possível: cortar as amarras e bater em retirada imediata em direção aos costões rochosos e penhascos de pedra da Sicília. Imagine o caos nos segundos que se seguiram àquela ordem. Marinheiros correndo com machados, cortando as cordas grossas. Sobe o relincho de pânico de centenas de cavalos. Animais assustados caindo nas águas turbulentas, quebrando as patas nas amarras e afundando vivos sob o peso do próprio pânico. As tripulações romanas manobravam freneticamente, correndo em direção aos penhascos, tentando usar os paredões de rocha como uma barreira natural para impedir que os cartagineses contornassem e atacassem as suas costas. Mas os predadores do Mediterrâneo não desistiram da caça. A frota de Cartago perseguiu os romanos na fuga, usando o vento a seu favor, e os encurralou de forma definitiva contra os recifes rasos de pedra. O que deveria ser uma defesa desesperada virou um matadouro de confinamento. Perto das rochas, as galés pesadas de Roma perderam completamente o espaço para manobrar. Imagine como foi para os soldados ao olhar para trás e ver que a frota cartaginesa estava vindo à sua captura com toda a velocidade e ferocidade. Foi nesse momento que a brutalidade mecânica atingiu o ápice. Os capitães cartagineses alinharam suas proas e descarregaram toda a força cinética de seus navios. Impacto não veio por lâminas ou flechas, mas pelo peso esmagador do bronze. Os esporões das galés cartaginesas atingiram os flancos dos navios romanos, empurrando as caixas de madeira de 50 toneladas diretamente contra os recifes e penhascos de pedra cinzenta da costa siciliana. O som que ecoou pela orla foi aterrador. O estalo ensurdecedor dos cascos de carvalho explodindo e se partindo sob a pressão mecânica esmagadora das pedras. Homens não morriam degolados aqui. Eles morriam prensados vivos. Soldados e remadores eram esmagados no milissegundo em que as amuradas de madeira colapsavam para dentro, estraçalhadas entre a força do navio inimigo e os paredões de rocha afiada da costa. A água do mar invadiu os convéses inferiores de forma violenta, arrastando os destroços, escudos perdidos e os corpos daqueles que haviam sido triturados pelo impacto. Em poucos minutos, a espuma branca que quebrava nos rochedos da Sicília tingiu-se de um escarlate denso e escuro. A terceira divisão estava encurralada contra os penhascos, sem espaço, sem mobilidade, lutando em cima de destroços destruídos, apenas para adiar o inevitável. De um lado, uma barreira intransponível de pedra sem saída. Do outro, o inimigo avançando com pura sede de sangue. O mar havia se transformado em uma armadilha sem escapatória. Mas enquanto a terceira divisão sangra contra as rochas, a fumaça negra que sobe no horizonte aponta para o terceiro ponto de massacre. Mais longe, no mar aberto, a retaguarda de Roma está prestes a queimar. Mais longe da costa, no oceano aberto e profundo, a fumaça negra carregava o cheiro de carne queimada e madeira calcinada. Era ali que a quarta divisão de Roma, a linha horizontal independente dos veteranos Triari, travava uma batalha desesperada pela própria sobrevivência. Enquanto os cônsules perseguiam a isca no centro e os navios de reboque eram empurrados contra os penhascos, a ala direita de Cartago, sob o comando do almirante Anão, havia contornado a formação romana em velocidade máxima. O cerco foi implacável.
Os Triarii, os soldados mais velhos e experientes da República, viram-se completamente isolados no meio do mar aberto, cercados por todos os lados pela frota mais ágil e rápida de todo o Mediterrâneo. Imagine o que passou pela mente daqueles homens maduros. Nenhuma terra firme para usar como escudo nas costas. Nenhum navio almirante para liderar o contra-ataque. Restava apenas resistir. Os veteranos alinharam suas galés lado a lado, erguendo uma muralha compacta e desesperada de escudos sob uma chuva ensurdecedora de flechas e dardos cartagineses. Como os Triarii eram soldados de elite armados com lanças longas em vez de gládios, a mecânica da morte mudou de formato. O combate passou a ser travado à distância, de amurada para amurada. As pontas de ferro das pesadas lanças romanas perfuravam os elmos e as gargantas dos marinheiros cartagineses que tentavam a abordagem, enquanto hastes de madeira se partiam, lançando estilhaços pontiagudos nos olhos dos combatentes. Imagine a cena, um soldado cartaginês pulando no barco romano, mas ao pular já é perfurado por lanças, sem chances de se defender. Mas os cartagineses trouxeram o verdadeiro terror psicológico para o mar profundo. Vasos de argila cheios de piche em chamas. Arremessados pelas catapultas e fundas, os vasos explodiram nos convéses romanos, espalhando um fogo líquido e pegajoso que a água do mar não conseguia apagar. O horror tomou conta das linhas. O fogo consumia as túnicas de lã e o piche fervente grudava na pele, transformando os soldados em tochas humanas que gritavam de agonia. Desesperados com a dor insuportável das queimaduras, muitos homens pulavam nas águas turbulentas do oceano aberto para cessar o sofrimento. Mas no mar de Cabo Ecnomo, a água não trazia a salvação. Trazia apenas uma morte diferente. Nas profundezas azuis, o realismo humano cobrava o seu preço mais cruel através da cota de malha de ferro, a lorica ramata. Aquela armadura pesada, feita de milhares de anéis de metal entrelaçados, que protegia o veterano no convés, transformava-se instantaneamente em uma sentença de morte embaixo d'água, encharcada de água salgada. A cota de malha ganhava um peso esmagador, funcionando como uma âncora inexorável presa ao corpo dos soldados feridos e queimados. Longe de qualquer ajuda, dezenas de Triarii eram puxados lentamente para o abismo escuro do mar, sem qualquer chance de nadar ou desatar as fivelas de ferro sob o pânico do sufocamento. Tudo o que aqueles homens podiam fazer era olhar para cima e ver a luz do sol e a silhueta das galés em chamas desaparecerem aos poucos, enquanto o ar terminava e seus pulmões se enchiam de água salgada. Nos convéses superiores, as colisões por trás continuavam destruindo a estabilidade. O impacto dos rostros de bronze cartagineses quebrava as fileiras de remos internos em alta velocidade, empalando os braços dos remadores no submundo escuro e deixando os navios romanos à deriva, como carcaças prontas para o abate. A barreira dos Triarii estava cedendo centímetro por centímetro à exaustão física e ao fogo. Os homens remavam e lutavam, cercados por uma pilha de mortos que flutuavam ao redor das embarcações. Mas no momento em que os cartagineses se preparavam para o golpe final de extermínio contra a retaguarda isolada, uma sombra colossal começou a crescer no horizonte de mar aberto. A sombra que crescia no horizonte não era um sinal de tempestade. Era a própria máquina de guerra da República de Roma, que retornava dos mortos. Lá na frente, no mar aberto, a tecnologia do Corvus havia feito o seu trabalho sangrento. Os cônsules, Marco Atílio Régulo e Lúcio Mânlio Vulsão, haviam dominado e quebrado a espinha dorsal do centro de Cartago. E no momento mais crítico do dia, quando Amílcar batia em retirada, Régulo limpou o sangue da armadura, olhou para trás
e enxergou o rastro de fumaça negra. Ele viu seus irmãos de armas, os veteranos da retaguarda, queimando vivos com o piche, gritando e afundando no abismo. Um ódio cego e uma sede brutal de vingança tomaram conta das linhas romanas. O navio almirante do cônsul deu o sinal de retorno. As duas primeiras divisões de Roma deram meia volta, alinharam suas proas e correram com fúria frenética de volta ao mar aberto para quebrar o cerco de Hanão e salvar a quarta divisão antes que fosse tarde demais. Imagine o colapso psicológico dos soldados cartagineses. Eles estavam no pico da euforia, certos do extermínio dos Triarii. De repente, os capitães de Cartago olham para trás e veem os massivos hexarremes dos cônsules surgindo em velocidade máxima nas suas costas. O caçador havia virado a caça. Os navios pesados de Régulo atropelaram as linhas cartaginesas menores por trás, partindo as galés inimigas ao meio com um estalo ensurdecedor que ecoava pelo oceano profundo. Centenas de marinheiros de Cartago pulavam desesperadamente nas águas turbulentas. Como eles não usavam armaduras pesadas para manter a agilidade, eles conseguiam flutuar, mas isso só prolongava o sofrimento. As galés romanas avançavam sem piedade sobre a massa de homens na água. Imagine o horror daqueles combatentes sendo sugados e mutilados pelas hélices de centenas de remos de madeira maciça que batiam nas cabeças como marretas gigantescas, retalhando carne e quebrando ossos daqueles que tentavam nadar. Você consegue sentir a dor disso? No instante seguinte, as pontas de ferro dos corvos de Régulo despencaram sobre a retaguarda cartaginesa. Os legionários invadiram os convéses inimigos com os olhos injetados de sangue. O combate virou uma carnificina corporal de pura fúria. Sem espaço para manobrar os gládios, os homens se engajaram em luta livre na madeira escorregadia de sangue. Guerreiros trocavam socos violentos de quebrar dentes e mandíbulas no chão do convés, com unhas se cravando nos olhos e rostos sendo esmagados contra as amuradas. Imagine a cena. Os veteranos Triarii, mesmo feridos, resistiam até o último suspiro de suas energias. Eles travavam aquele combate desesperado, se agarrando à própria vida com a única esperança que restava: voltar vivos para suas famílias. Com a retaguarda dos Triarii libertada por esse massacre, a força unificada de Roma, movida a puro ódio, fez uma curva violenta em direção aos costões rochosos da Sicília para o resgate final. O flanco esquerdo de Cartago, que ainda tentava esmagar a terceira divisão contra os penhascos de pedra, viu-se subitamente preso em uma prensa perfeita. Os romanos surgiram por trás como monstros, empurrando a frota cartaginesa contra o mesmo paredão de rochas afiadas que eles usavam para matar. A ferocidade acumulada explodiu contra a costa. Os romanos batiam com as bordas metálicas de seus escudos pesados repetidamente nos rostos e crânios dos inimigos caídos no convés inclinado, golpeando com força esmagadora até que eles parassem de se mover. Guerreiros cartagineses em colapso mental diante do massacre eram empurrados para fora das amuradas e batiam com a cabeça diretamente nos rochedos pontiagudos lá embaixo, tendo suas vidas ceifadas no impacto seco contra a pedra antes de sumirem na água. Para o marinheiro cartaginês que ainda conseguia ficar de pé, olhar para o horizonte era testemunhar o fim do seu mundo. Todas as outras esquadras de Cartago haviam sido obliteradas. A dele era a última pronta para o abate. A tática de Cartago havia sido obliterada pela persistência brutal e pela força mecânica de Roma. O cerco estava completo. O massacre final de Ecnomo atingia o seu ponto de saturação e o barulho ensurdecedor do metal quebrando a madeira começava lentamente a dar lugar ao silêncio macabro das águas tingidas de cor vermelha. A batalha não termina de forma limpa. Ela não simplesmente acaba.
Ela se esgota pelo puro cansaço e pela falta de homens vivos para sangrar. Quando o barulho ensurdecedor das colisões e os gritos de fúria finalmente diminuem, o que resta sobre o mar não é o orgulho da vitória, é o peso esmagador da sobrevivência. O Mediterrâneo continua em movimento, balançando as galés sobreviventes de forma lenta e indiferente. Mas agora, o oceano não carrega mais duas frotas imponentes em combate. Ele carrega uma esteira quilométrica de destruição. O cenário é macabro. Pedaços de cascos de carvalho estraçalhados, milhares de remos de madeira flutuando à deriva, escudos perdidos com as insígnias dos impérios, e uma massa interminável de corpos sem vida, boiando sob a luz do dia. As águas azuis que cercam o Cabo Ecnomo desapareceram, transformadas em um espelho escarlate, denso e escuro. O silêncio que se instala é interrompido apenas pelos relatos de agonia que a história registrou. Por todos os lados, homens mutilados tentam desesperadamente não se afogar, agarrando-se com as poucas forças que restam a pedaços de madeira flutuante, gritando e implorando por uma ajuda que não virá. Nas profundezas, o realismo humano cobra o preço final dos feridos. Soldados romanos que caíram ou foram arremessados dos convéses destruídos desaparecem sob as águas de forma trágica. Eles não conseguem lutar contra o oceano. O ferro e o bronze que os protegiam no convés agora se transformam em um peso inevitável, arrastando os veteranos feridos e exaustos para um sufocamento lento, sem qualquer chance de nadar, enquanto a luz da superfície desaparece para sempre. Você consegue imaginar esse cenário após o combate? Os sobreviventes parados no convés, sem saber o que fazer. Alguns olham para as próprias mãos sujas de sangue e para o próprio corpo, como se não acreditassem que ainda estão respirando. Outros caminham entre as pilhas de corpos caídos sem vida no convés, chamando pelos nomes de amigos de infância que nunca mais vão responder. E muitos, a grande maioria, estão apenas sentados entre os destroços, imóveis, com os olhos fixos no vazio, em choque psicológico absoluto. Um soldado romano não comemora. Ele não tem forças para erguer os braços. Ele apenas respira, apavorado com a velocidade com que viu centenas de homens desaparecerem sob a água em segundos, sem qualquer chance de luta. Do outro lado, marinheiros cartagineses remanescentes, agarrados a restos de mastros no oceano, tentam entender, na base do choro e do desespero, como a maior frota que seu império já construiu pôde simplesmente deixar de existir em poucas horas. Quando as águas finalmente se acalmaram, o preço trágico do impossível foi cobrado em números de sangue. Estimadamente, mais de 40 mil homens foram engolidos pelo oceano em um único dia. Roma sacrificou 24 de suas galés enviadas direto para o fundo do abismo. Mas para Cartago, o custo foi o colapso definitivo de sua soberania naval. 30 de suas orgulhosas embarcações foram destruídas e afundadas. E outras 65 foram capturadas intactas pelos romanos, com suas tripulações inteiras feitas prisioneiras. Roma venceu o campo estratégico. Cartago perdeu o controle absoluto do mar. Mas ninguém saiu intacto. Ninguém voltou inteiro da maior carnificina naval que o mundo já testemunhou. A Batalha do Cabo Ecnomo não termina com vitória simples. Ela termina com exaustão, com madeira quebrada flutuando como túmulos, com corpos desaparecendo sob o mesmo mar que deveria ligar civilizações. Roma sai vitoriosa, mas não intacta. O Mediterrâneo inteiro entende uma coisa naquele dia. Roma aprendeu a lutar no mar, e não vai esquecer. Mas essa vitória tem um preço invisível, porque ao abrir caminho para a África, Roma não percebe que está entrando em algo muito maior do que uma simples invasão. Está entrando no coração do inimigo, em direção a Cartago.
em direção a uma terra que ainda não viu seu pior momento. E isso nos leva ao próximo capítulo, porque depois do mar vem a terra, e depois de Eknomo vem Túnis, a batalha onde o destino de Cartago começa a realmente desmoronar. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Roma já nasceu destinada a dominar o Mediterrâneo depois disso? Ou ainda era sorte estratégica? Me conta aqui nos comentários. E se você quer continuar explorando as histórias mais brutais e cinematográficas da história, inscreva-se no canal, porque enquanto houver memória, o passado volta à vida. Muito obrigado e até a próxima.